Boa noite, eu me chamo Gabriel Esteu Cabral e eu vim apresentar o meu trabalho para a disciplina de tópicos especiais de gerência de dados, que é um extrator de fake news de sites de fact-checking, né, de checagem de fatos. Então, eu vou começar aqui com a introdução do meu trabalho. Então, basicamente, é desenvolver esse web crawler que vai entrar em sites de fact-checking e extrair as notícias falsas e verdadeiras. A grande motivação por trás desse trabalho é o fato que, com o aumento da pandemia, nós tivemos que cada dia mais conviver com um número crescente de fake news aparecendo em nossas redes sociais, em qualquer convívio que a gente tinha, principalmente com a pandemia. E isso gerou um impacto tanto de informação como em diversos âmbitos em milhares de pessoas diariamente. Inclusive, o que me motivou mesmo a fazer esse trabalho foi o fato de que teve acontecimentos no meu núcleo familiar de pessoas que estavam, por exemplo, duvidando da eficácia das vacinas por coisas bobas que simplesmente foram divulgadas por um monte de gente com más intenções, né? Então esse foi o principal motivo que eu escolhi esse trabalho quando eu comecei a disciplina. O objetivo em si do trabalho é retirar os dados desses sites de fact-checking e a partir desses dados gerar gráficos de palavras mais repetidas em notícias falsas e verdadeiras e em todas as notícias em geral, gerar um gráfico temporal para ver o aumento da quantidade de fake news nos últimos anos, né? Ver como isso evoluiu com base nas publicações dos sites. E, por último, o desenvolvimento de um modelo de processamento de linguagem natural para classificação de notícias que são ou não falsas. Então, basicamente, é desenvolver um modelo de machine learning, né, de inteligência artificial, para poder classificar notícias com base em análise de sentimento, mas esse seria um passo a mais e à frente que não entraria no escopo desse trabalho, seria o movimento final dele, por assim dizer. Aqui alguns exemplos dos sites que eu tirei. Eu utilizei o site eFarsas, Lupa e o site Fato ou Fake do G1. Então a gente vê aqui uma cara aqui do site, basicamente ele vai ter esse título que é geralmente a notícia falsa, no eFarsas esse é o caso. Ele tem as tags ali em cima à esquerda, que a gente pode ver crimes falso política, que é o da onde eu retiro se ele é falso ou não, porque às vezes tá ali escrito uma coisa no título e acaba sendo verdadeiro. Então, tipo, a tag foi justamente em muitos sites o que eu utilizei para me basear se era verdadeiro ou falso, né? Então, uma imagem que eu acabei não me apropriando dela e ali um subtítulo que também não foi utilizado porque fugia um pouco do escopo da fake news em si, né? Então, aqui a gente vê um outro exemplo da lupa. A lupa tem uma coisa que ela possui várias tags também, só que às vezes, diferente do eFarsas e do G1, você tem mais de uma notícia falsa por página. Ou seja, aqui a gente tem uma imagem dizendo que é uma montagem e daí embaixo tem outra coisa falando sobre o mesmo assunto, porém com outros dizeres e às vezes aquilo lá é verdadeiro. Então teve que fazer essa checagem que tornou um pouco mais difícil, né? Aqui um exemplo do Fato ou Fake, do G1. A gente pode ver que também o título está presente ali em cima, né? E o do G1, na própria notícia já está escrito, por exemplo, é fake ou é fato. Então isso foi bastante fácil, assim, exigiu pouco processamento até. Aqui são os dados de saída, ou seja, após analisar esses dados, analisar esses sites, foi o que eu consegui obter. Então, eu armazenei eles num arquivo JSON, né? Mais para frente eu vou falar dos ciclos de desenvolvimento do trabalho, isso vai ficar um pouco mais claro o que foi realizado, né? Desculpa. Mas aqui a gente pode ver que a gente tem as classes ali, por exemplo, o título, a data, se é verdadeiro ou não, e basicamente foi isso que eu consegui extrair dos sites.
Foram extraídos mais ou menos em torno de 1.000 notícias de cada site, então a gente teve 3.000 notícias, o que dá bastante palavras para a gente ter uma ideia boa assim do que está acontecendo nas fake news e tudo isso. Bom, aqui é a descrição sobre o trabalho. Eu estou apresentando aqui uma imagem que eu fiz sobre o fluxo, mais ou menos. Então, baseado no Scrap, eu criei o Fake News Crawler, que seria o nome do meu crawler. Ele basicamente vai parsear essas páginas que estão indo como sites verificadores ali em cima, estão entrando como entrada, né? Utiliza o Scrap para poder fazer o parsing de tudo isso e gerar um output, um arquivo JSON, né? Depois disso foi utilizado o Jupyter justamente para fazer um notebook de análise, utilizando o Matplotlib e Pandas também, para gerar os gráficos que vão demonstrar os resultados conforme foi falado lá nos objetivos do trabalho. Bom, sobre o Fake News Crawler, ele usa o Scrap e usa um pouco de regex também para fazer o parsing disso tudo. Quanto aos dados, a gente já comentou a origem ali, vem do G1, da Lupa, da Folha e do eFarsas. Os dados eles possuem mais um fim acadêmico do que um fim comercial, porque o principal consumidor desses dados seriam jornalistas que estariam noticiando, na minha visão, o aumento das fake news ou coisa do tipo. Então, os principais consumidores também já detêm os dados, o que implica que não dá de vender eles muito bem, né? Não dá para ter um uso comercial. O que teria um maior uso comercial seria, por exemplo, o modelo em si que faz a classificação. Os dados se limitam apenas ao português e ao Brasil. Foram utilizados apenas esses 3 sites brasileiros que se tratam de ser os 3 maiores sites em checagem de fatos aqui no Brasil. Foi gerado, então, os JSONs contendo o título, data e rótulo. O título, basicamente, é um texto, a data se refere a uma data, e o rótulo vai ser um booleano, dizendo se é verdadeiro ou falso. E a gente vê que as notícias, quanto à data, elas possuem um limite inferior, deixa eu mover minha carinha aqui, de 2004 até hoje. Porque, basicamente, o G1 vai dar ver melhor quando eu apresentar os gráficos, mas juntando todos, o eFarsas é o mais velho, vindo lá de 2004, depois a gente tem o Lupa, e o Fatal Fake, que é o mais novo, que vai chegar aí uns 4 anos atrás, eu acho só. Vamos ver nos gráficos que vão dizer isso pra gente. Só um segundo. Aqui. Bom, aqui a gente vê, como eu falei, o eFarsas, na verdade, ele vem lá de 2003, dá pra ver. Então, basicamente, esse é o gráfico de datas do eFarsas. Então, a gente tem aqui a quantidade de notícias, as notícias falsas, as notícias verdadeiras, né? Esses gráficos eles estão um pouco fora de escala, um ponto ou outro, mas é mais para ter uma ideia de frequência do que ter uma ideia de realmente quantidade, né? Então a gente pode ver um aumento ali por volta de 2012, 2011, e que se mostrou constante assim até 2006, 2016 nas notícias em geral desse site, né? E um aumento quanto a 2018, 2019 e 2020. Depois vai dar para ver um pouco melhor aqui, há uma caída e depois um aumento por causa da pandemia também. Quanto às notícias falsas, a gente pode ver um movimento bem parecido, com um pico bem grande aqui, no que parece ser um pouco antes de 2018, ou seja, nas eleições, né? Aqui a gente vê as notícias verdadeiras, então eles seguem também um número muito menor, claro, porque esses sites eles têm uma proporção de notícia falsa para verdadeira, pelo que eu consegui vendo os dados, 80% falsas, 20% verdadeiras. O único que realmente foge, tem muito mais falsas, são os dados da Globo, que possuem tipo 98% de notícias falsas e 2% de notícias verdadeiras. Então, a gente vai passar aqui pelo o gráfico de palavras, né, o word cloud gerado pelo eFarsas. Aqui a gente vê
as notícias verdadeiras e, assim, não dá para tirar muito valor desse gráfico por si só. Dá para ver aqui alguns nomes interessantes, dá para ver Covid, OVNI, a gente tem aqui nas maiores frequências homem, criança, mostra, mulher, porque geralmente vai ter aquela palavra assim, vídeo mostra, tananana, mulher faz isso, homem faz isso, então são palavras mais léxicas do que trazem algum valor realmente, né? E essas se tratam das notícias verdadeiras, mas o principal valor que dá para ver aqui, principalmente no e-farsas, é o fato de analisar quais palavras estão presentes nos falsos e estão menos presentes nos verdadeiras. Então a gente tem uma frequência muito maior de palavras como Bolsonaro, Facebook, eu não estou achando aqui agora, mas por exemplo Pablo Vittar, Lula, NASA. Então tem muito mais essas palavras em notícias falsas, o que dá para ver que é associado a notícias falsas essas palavras. Então existe uma maior produção de notícias falsas do que verdadeiras sobre essas pessoas, o que gera um grau de difamação e desconfiança sobre esses assuntos, né? Então até tem papo aqui, então isso dá para ver pessoas que são atacadas pelas fake news, né? Ou que mais aparecem, mais falam fake news. Então essa é uma informação bem interessante que dá para tirar assim da maioria dos gráficos de resultado. Aqui a gente tem de todas as palavras do e-farsas. Então a gente vai ver palavras que já apareceram nos 2 primeiros gráficos, mas o principal ponto é ver realmente quais palavras que aparecem mais nos falsos do que nos verdadeiras, né, em mais frequência e que aparecem no final. Então a gente tem aqui de novo Bolsonaro, Lula, não sei se conseguindo aqui presidente, por exemplo, Facebook, que são palavras que não, por exemplo, Facebook não apareceu no verdadeiro. Então a gente pode ver que tem muito mais notícias falsas associadas a Facebook, câncer, até coisas que não são tão agradáveis de se comentar, assim, mas a gente acaba vendo quando trabalha com esse tipo de dado, né? Aqui a gente tem os resultados do Lupa, ali que começou perto de 2016, pelo que dá para ver. A gente vê um pico gigante aqui antes de 2021. Chega até a ser engraçado, porque em média ali a gente vê que existe um aumento nas publicações de 2018 ali para frente, na metade de 2018, daí 2019, tudo isso. E daí simplesmente existe um pulo, assim, em dezembro de 2021 que é quase inexplicável, assim. E depois volta-se a frequência normal. É bem engraçado ver esse tipo de outlier, assim, nas datas e coisas do tipo. Gera um gráfico interessante. Aqui a gente vê a mesma coisa sendo replicada nas notícias verdadeiras. Eu não sei se isso é devido até a uma falha de programação ou coisa do tipo. Eu acho que valeria a pena investigar. Ver se não está sendo feita alguma transição errada ou coisa do tipo. Vamos aqui para o próximo gráfico do Lupa. Aqui a gente tem de novo as notícias verdadeiras. Dessa vez o Brasil aparecendo muito forte, governo, população, cidade, estado, prefeitura, tudo isso associado a notícias verdadeiras, ou seja, aqui a gente tem PT também, campanha, câncer, são palavras que já apareceram até nos outros, né? É uma coisa a se ver, assim, quais que aparecem em sites cruzados, né? Indica realmente que existe algum tipo de ataque ou coisa do tipo. A gente tem aqui Bolsonaro, coisas relacionadas à Previdência, como por exemplo a reforma da Previdência, né? Que teve uma grande desinformação sobre de ambos os lados, quem é a favor ou contra. A gente vê que não existe barreira para esse tipo de desinformação, né? Vacina, principalmente, Lula de novo aqui, Previdência, Rio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Por exemplo, dá para ver salário aqui. São todos temas políticos, mas que valem assim prestar atenção mesmo, o Covid, principalmente, muito forte, no que aparece aqui e nas notícias falsas, assim, né? São temas bem importantes até.
Aqui a gente tem nos resultados finais da lupa, a gente tem aqui resultados similares, de novo, como que a gente já viu. Não vou gastar muito mais tempo nisso, acho que não vale muito a pena. Aqui a gente tem a análise dos resultados finais da Globo. Então a Globo dá para ver que as notícias aqui estão começando perto de 2018, no final de 2018. A gente tem um pico bem grande ali em dezembro de 2018. Depois disso a gente vê que continua numa média assim, de 20 a 40 notícias aqui. Esses dados estão agrupados por semana para uma maior fácil visualização, porque por dia fica muita variação, fica ilegível. Então eles estão agrupados por semana. A gente pode ver aqui um aumento muito grande com o aumento da pandemia. A gente vê aqui, passando de 20 notícias falsas, bem quando a pandemia aumentou aqui, chegando a 100 notícias falsas sendo desmentidas pelo Globo bem no começo da pandemia, e depois essas informações foram caindo conforme as pessoas foram aceitando que a nova realidade que estava ao redor delas, né? Aqui nas notícias verdadeiras são muitas poucas na Globo, como eu falei, então a gente vai ter só esse movimento quase binário, né? O 0101, porque são tipo pouquíssimas notícias, acho que são 7 de 1000, então não dá para se ter nenhum valor real das verdadeiras da Globo. Aqui passando, então dá para quase ler as coisas aqui que estão escritas aqui devido à pouquíssima quantidade de palavras, né? Que estão na Globo, então isso é bem engraçado de ver, assim, tem muito mais fake na Globo do que fato sendo noticiado, né? Então muito mais, eles puxam muito mais os boatos falsos do que os verdadeiros para criar algum valor em cima, né? Aqui eu passando, a gente vê os mesmos temas de novo, coronavírus, Covid, muito grande, inclusive em comparação aos outros, a preocupação com o Covid em si, né? Dá para ver o aumento das notícias quando o Covid começou. Então, pandemia aqui, muito mais relacionado com a Globo noticiar isso, né? Então, aqui de novo, é praticamente o gráfico de notícias falsas devido à pouquíssima quantidade de notícias verdadeiras que tem na Globo. Então, o todas chega a ser uma réplica. Continuando aqui, a gente tem os resultados finais que basicamente vão representar a mesma coisa. Aqui a gente vê o mesmo movimento aqui com a pandemia e tudo isso. Basicamente a combinação de tudo. Eu vou passar porque o tempo está ficando meio curto aqui. Então aqui a gente tem o Brasil, Paulo, que aparece principalmente no Piauí. Eu acho que ele deve ser algum tipo de editor. Eu acho que não está nem se referindo ao Paulo Guedes da economia, alguma coisa assim, porque está aparecendo demais, assim, chega a ser mais até estranho, né? Então a gente vê aqui governo, muita coisa assim. Depois aqui a gente vê principalmente Bolsonaro, Covid, Brasil, vacina, pandemia, coronavírus, associado com notícias falsas no global, associando as 3 bases de dados, né? E aqui em todas a gente vê de novo uma combinação mais das notícias falsas que dá pra ver, assim, né? Então, os casos de falha do crawler, a gente teve muitos dados que não eram notícias falsas. Como eu falei do Paulo ali, tem muita coisa que é participação em podcast ou coisa do tipo porque o site de notícia acaba crescendo e acaba virando mais coisas do que ele realmente era no começo. Então, adicionou-se um trabalho em limpar os dados bastante, assim, porque senão ficou muito lixo no meio. Então, e outro problema é as páginas usando tags muito genéricas, por exemplo, usando um monte de... só uma div, tudo um monte de B, assim, né, com bold para noticiar, não dá para tirar quase nada, então foi bem difícil ter que parsear isso. Mas em conclusão, assim, deu para ver que um grande desafio e uma grande coisa boa foi desenvolver um crawler sem o conhecimento técnico que eu tinha antes. Eu não sabia fazer isso e eu fiquei fascinado porque é muito legal, é um trabalho que me enriqueceu bastante como profissional. A gente teve uma heterogeneidade entre as páginas grande até, por mais elas terem um formato parecido, o HTML delas era bem distinto, às vezes a tag estava lá em cima, então não deu para muito reaproveitar o código, tive que fazer 3 códigos diferentes, o que também me adicionou bastante, assim.
E as dificuldades encontradas foram dificuldades que são comuns no âmbito de web crawling, com muito lixo dentro dos dados, tem muita coisa assim, como eu já citei ali antes. O trabalho em si ele possui um potencial acadêmico grande, adicionando esse modelo de linguagem natural, processamento de linguagem natural em cima, e o produto gerado dependeria do modelo, o que foge um pouquinho do âmbito da disciplina, por isso que eu nem toquei tanto nesse assunto. Mas para falar assim, a parte de web crawling desse trabalho geral foi bem legal e já está completa, e eu consegui tirar muito valor de conhecimento próprio para isso. Como desenvolvedor, eu acho que me enriqueceu muito. E no mais era isso, eu gostaria de agradecer a professora aí pela oportunidade, por tudo isso, por toda a ajuda durante o semestre, porque a professora me ajudou muito. Mas no mais é isso, eu acho que a apresentação é essa. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, e acho que é isso. Então, muito obrigado pela oportunidade e até mais.